Seguindo na nossa série de vídeos, As Bases de uma Vida Equilibrada, hoje nós vamos falar sobre pausa. Falamos sobre movimento e agora falamos sobre pausa. Mas isso não é contraditório? Não. Porque muitas vezes a gente não se movimenta no fato de fazer atividade física, de trazer qualidade de vida pra gente, mas está totalmente ocupado o tempo todo, achando que isso é proatividade, mas na verdade estamos entrando muitas vezes no burnout, entrando muitas vezes num caminho de doença mental, de esgotamento físico, porque a gente não para, a gente virou uma máquina, ligou a máquina e não para mais. E a pausa ela é necessária para trazer também esse equilíbrio. A gente precisa ter uma vida equilibrada em todos os aspectos da nossa vida. Tudo que é demais estraga. Se eu ficar só deitada descansando, eu não vou ter uma vida saudável. Se eu ficar o dia inteiro dentro de uma academia, puxando ferro, fazendo atividade física, eu não vou ter uma vida saudável e equilibrada. Se eu ficar sem trabalhar a minha vida inteira, eu não vou ter uma vida equilibrada e saudável, mas se eu trabalhar demais, eu também terei problemas. Então é muito importante que a gente venha alinhar a nossa vida e olhar para nós e ver aonde eu preciso ajustar, o que precisa de ajuste na minha vida. Esses dias atrás, eu tirei um dia para descansar. Não fiz nada em casa, fiquei mais de boa. Mas depois veio, aquela culpa. Mas por que eu deixei de fazer isso? Poxa, agora tá isso por fazer. Só que eu poderia fazer depois, não tinha problema nenhum. Só que aquela culpa da pausa, aquela culpa por descansar, por escolher um dia para você descansar. A gente tem muito isso, né? Principalmente a mulher que tem tantos afazeres, principalmente dentro de casa. E a gente acaba, quando deixa o trabalho fora, chega em casa, tem as coisas acumuladas, coisas por fazer, e a gente não prioriza a nossa pausa, o nosso descanso, que também não vai ser o tempo todo, né? A gente precisa, como eu disse, ter um equilíbrio em todas as coisas. Mas é importante entender que, além de regular o sono, que é uma coisa bem importante, né? Ter aquele, perceber qual o tempo que eu tenho, que o meu corpo descansa de verdade. Tem pessoas que descansam em 8 horas somente, tem pessoas que precisam de 9 horas para dormir, tem pessoas que descansam e conseguem a energia recuperada em apenas 6 horas. Então vai depender muito de cada pessoa e você precisa se conhecer a esse nível, a esse ponto. Você está o dia inteiro trabalhando e muitas vezes você não senta para tomar um chá, tomar um café, olhar pela janela e sem internet, sem tela, sem rede social, né? Só olhar para a natureza, contemplar uma planta que você tem, se você mora no meio da cidade, ou olhar a sua vista, mas tirar aquele tempo para você, 10, 15 minutos, né? Uma parte da manhã, depois na parte da tarde, depois da parte da noite, ter essas pequenas pausas e ter um dia para descansar. A Bíblia diz, né, que no 7º dia Deus descansou e para o povo dele de Israel ele estipulou um dia para o povo descansar, depois separou um ano sabático para o povo descansar. Então a gente precisa ter essas pausas, porque quando a gente fica muito, nosso cérebro muito acelerado, os pensamentos muito acelerados, a gente nem consegue ter criatividade e ideias, né? Muitas vezes você tá aí, eu quero ter uma ideia, eu quero ter algo que venha me trazer uma renda extra, eu quero ter uma ideia para mim poder ganhar mais, mas você não para contemplar a natureza, para contemplar o mar, para contemplar o rosto de uma criança, o seu filho, tantas coisas que podem te trazer criatividade e você pensa que na proatividade você vai conseguir essa criatividade. E muitas vezes não é.
Porque quando a mente ela acelera, ela pesa. E muitas vezes a gente confunde pausa com preguiça e procrastinação. Não é. A gente precisa ter consciência e intencionalidade, dizer, agora eu vou tirar esse tempo para me descansar. E não pensar que aquilo é procrastinação ou preguiça. Claro que existem esses níveis, mas você precisa analisar e refletir na sua vida o que de fato está acontecendo. Porque quando você tira uma pausa, é diferente de você não querer. Vamos fazer um exemplo. Você tem um projeto importante para entregar. Aí a pessoa te dá até dia 10 da semana que vem. No caso, da semana que vem, dia 10. Aí você, até o dia 10, você fica enrolando a não fazer. Isso é procrastinação. Aí chega no dia 9 às 10 horas da noite, você começa a fazer o projeto. Isso é procrastinação. Agora, se você começa a fazer esse projeto, a pessoa te deu o projeto hoje, você faz, aí você, lá depois de 2 horas trabalhando, tira uns 15 minutos para descansar, aí depois você volta, aí você vai fazendo aos poucos, fazendo pequenas pausas, refletindo sobre aquele projeto, revisando, e ainda você consegue entregar com folga, porque você não foi procrastinador. Agora, se você for procrastinador, você vai pausar todos esses dias e só vai começar a fazer, né, os 10 minutos antes, igual quando a mãe estava para chegar, que saía correndo para fazer a faxina, para a mãe chegar e tá tudo arrumado, né? Quem nunca? E não é preguiça. A pausa é diferente de preguiça, então não confunda. Então organize aí na sua agenda uma pausa para você. Coloque na agenda pausa. 15 minutos, 30 minutos, 1 hora do seu dia, não sei qual é o tempo de disponibilidade que você tem, mas coloque na sua agenda um tempo para descansar. Você merece esse descanso. E aí, você gostou desse vídeo? Se esse vídeo faz sentido para você, comenta aqui pra gente. Compartilhe a sua experiência, seu ponto de vista, que eu vou gostar muito de ler seu comentário. Se você gostou desse canal, se inscreva, curta e compartilhe este vídeo com quem você acredita que vai fazer sentido.